Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a essa reunião desta noite para celebrarmos o 40º aniversário da revelação sobre o sacerdócio. Estamos felizes por nos lembrarmos deste significativo evento na história da Igreja e somos gratos pelo enorme impacto que essa revelação de um profeta de Deus trouxe sobre os membros da Igreja em países e congregações em todo o mundo. O presidente Russell M. Nelson, que preside este evento, pediu que eu dirigisse este breve devocional antes da apresentação musical que foi especialmente preparada para esta ocasião. Reconhecemos a presença dos membros da primeira presidência e outras autoridades gerais e líderes gerais que se encontram conosco. Também está conosco um comitê de membros da Igreja que contribuíram para este evento, inclusive os élderes Cláudio R. Costa, Joseph W. Citati e Edward Dubé, dos 70. Expressamos gratidão a esses irmãos por sua ajuda. Também reconhecemos e damos boas-vindas à irmã Gladys Knight, ao coro B1 e a outros artistas convidados que compartilharão seus talentos conosco. Também agradecemos àqueles que foram convidados a compartilhar suas considerações sobre este evento histórico. Daremos início cantando Alegres Cantemos, sob a regência de Ryan Murphy, com Richard Elliott ao órgão. A oração de abertura será oferecida pela irmã Tracy Browning, de West Jordan, Utah.
Nosso querido Pai Celestial, nos reunimos neste momento como teus filhos, irmãos e irmãs, com gratidão em nossos corações por este Evangelho que nos une. Pai, neste momento, te pedimos que teu Espírito esteja conosco. Pedimos que aqueles que trouxeram seus talentos e doaram seu tempo e têm fé para compartilhar conosco hoje, que todos possamos ser edificados através disso, para que todos sejamos inspirados e, ao buscarmos ser um, para que possamos olhar para dentro de nossos corações e entender as coisas que nos permitirão nos aproximarmos mais uns dos outros e nos aproximarmos mais de Ti. Somos gratos por nosso Salvador, por seu sacrifício e expiação. E pedimos, Pai, que desejemos nos tornar como nosso Salvador, que vivamos nossa vida que seja digna do seu sacrifício. E oramos por essas coisas em seu nome, Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão Browning. Teremos agora o prazer de ouvir o presidente Delaney Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. Após suas palavras, a primeira presidência, o quórum dos 12 e os membros do comitê se unirão à congregação e o programa terá início. Uma vez que esta é uma apresentação, nós os convidamos a aplaudir durante a parte musical do programa desta noite. Durante a última apresentação musical, ao sinal da irmã Gladys Knight, a congregação será convidada a unir-se ao coro, cantando o refrão do hino Amai-vos uns aos outros. Ao término da apresentação, o presidente Russell M. Nelson, nosso amado profeta, dirá algumas palavras e a oração de encerramento será oferecida pelo irmão Ode Ondoma, de West Valley, Utah. Meus queridos irmãos e irmãs, há alguns eventos que ficam para sempre na lembrança de quase todas as pessoas. Se já eram nascidos na época do assassinato do presidente John F. Kennedy, vão se lembrar de onde estavam e o que estavam fazendo quando ouviram essa terrível notícia. O mesmo acontece com os chocantes ataques de 11 de setembro. Para os membros da igreja que eram adultos, em 1978, a revelação sobre o sacerdócio foi um acontecimento de grande magnitude que ainda está gravado na memória. Eu recebi essa notícia por meio de um telefone que raramente tocava. Meus 2 filhos e eu estávamos trabalhando no jardim de casa que construímos na montanha como um lugar de refúgio das minhas grandes responsabilidades como reitor da Universidade Brigham Young. Um deles estava no período pós-missão e o outro no período pré-missão. O mais velho tinha retornado havia 3 semanas e o mais novo estava se preparando para ir um ano depois. A terra estava deslizando de uma encosta íngreme e invadindo o acesso da garagem. E naquele momento, estávamos tentando estabilizar a encosta. Estávamos no meio do trabalho, com as pás nas mãos, quando o telefone tocou dentro de casa. Sabia que devia ser algo importante. Apenas algumas pessoas tinham o número daquele telefone e todos haviam concordado em não utilizar aquele telefone se o assunto não fosse de suma importância. Quem estava ligando era o Elder Boyke Packer. Ele me falou a respeito da revelação sobre o sacerdócio que estava sendo anunciada naquele momento. Trocamos palavras de alegria e então eu voltei para a encosta. Sentei na pilha de terra que havíamos retirado
e acenei para meus filhos. Quando contei a eles que todos os homens dignos da igreja poderiam ser ordenados ao sacerdócio, eu chorei de alegria. Essa cena, sobre o anúncio inesquecível há 40 anos, ficou gravada em minha memória. Eu estava sentado na pilha de terra e chorava ao contar para meus filhos sobre essa revelação divina. Por que a revelação sobre o sacerdócio foi uma ocasião de tanta alegria? Quando eu era jovem, morei no centro-oeste e no leste dos Estados Unidos por 17 anos. Eu estudava direito e trabalhava como advogado. A restrição ao sacerdócio e às bênçãos do templo para as pessoas de ascendência africana, algo quase imperceptível para mim enquanto crescia em Utah, era um assunto frequente nas conversas durante minha vida em Chicago e em Washington, D.C. Observei a dor e a frustração vivenciadas por pessoas que sofriam com essas restrições e por pessoas que eram criticadas por essas restrições e buscavam razões para aquilo. Naquela época, eu estudei as razões que eram dadas e não conseguia sentir a confirmação da veracidade delas. Como parte de meu estudo, eu, em espírito de oração, aprendi que, de forma geral, o Senhor raramente explica as razões para os mandamentos e as orientações que Ele dá a seus servos. Então, decidi ser leal aos nossos líderes proféticos e orar pelo dia em que todos poderiam desfrutar das bênçãos do sacerdócio e do templo, conforme prometidas no começo dessas restrições. Então, o dia chegou, e eu chorei de alegria. Muitos santos dos últimos dias se alegraram com a notícia. O número de valentes e fiéis membros com ascendência africana que aceitaram o Evangelho, apesar da restrição, era muito pequeno na época. Portanto, a maioria dos que se alegraram eram anglo-americanos como eu, que sentiam a dor de irmãos e irmãs negros e ansiavam por sua compensação. Entre os que choraram de alegria com a revelação do sacerdócio estavam o Dr. Russell M. Nelson e o então comissário adjunto de educação da igreja, Henry B. Eyring. Em 1978, esses dois homens haviam vivido fora do ambiente um tanto isolado do oeste das Montanhas Rochosas por mais de 40 anos. Eles também testemunharam a dor da restrição entre seus companheiros. Quando refletimos sobre o que aconteceu em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e na vida dos membros desde 1978, todos temos motivo para celebrar. Institucionalmente, a Igreja reagiu rapidamente à revelação sobre o sacerdócio. Ordenações e recomendações para o templo foram feitas de imediato. As razões dadas para explicar, de alguma maneira, as restrições prévias aos membros de ascendência africana foram pronta e publicamente desaprovadas, mesmo aquelas que haviam sido expressas por respeitados líderes da igreja. Diretrizes ou práticas institucionais que pudessem restringir a plena integração dos membros de ascendência africana, como congregações separadas, algo comum em muitas igrejas cristãs, foram impedidas pela norma da igreja de longa data de associar geograficamente os membros a uma ala. Semelhantemente, os registros de membros continuaram a não fazer menção à raça ou à etnia. O Senhor havia falado por meio de seu profeta e sua igreja obedeceu. Por outro lado, as mudanças no coração e nas práticas pessoais de alguns membros não aconteceram rapidamente e de forma generalizada. Alguns aceitaram de imediato e honrosamente os efeitos da revelação. Alguns aceitaram gradualmente, mas alguns continuaram na vida pessoal a ter atitudes de racismo tão dolorosas para tantas pessoas em todo o mundo, inclusive nos últimos 40 anos. Outros queriam olhar para trás, concentrados em reexaminar o passado
inclusive buscando razões para as restrições agora já ultrapassadas. No entanto, a maioria, incluindo os líderes gerais da igreja, se concentrou nas oportunidades do futuro em vez de nos desapontamentos do passado. Eles confiaram na sabedoria e no tempo do Senhor e aceitaram as orientações de seu profeta. Ao fazê-lo, percebemos o significado eterno do ensinamento profético de Deus de que uma criatura é tão preciosa como a outra. Recebemos um novo estímulo para cumprir o mandamento de que devemos ensinar o Evangelho eterno a todos, a todas as nações, tribos, línguas e povos. Preocupar-nos com o que não foi revelado ou com as explicações dadas por aqueles que estavam agindo com um entendimento limitado só pode resultar em especulação e frustração. A todos os que têm tais preocupações, expressamos nosso amor e fazemos um convite especial. Vamos olhar para frente, na unidade de nossa fé e confiar na promessa do Senhor, que convida todos a virem a Ele e a participarem de sua bondade. E não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. À medida que olhamos para o futuro, um dos efeitos mais importantes da revelação sobre o sacerdócio é o chamado divino para abandonar atitudes preconceituosas contra quaisquer grupos dos filhos de Deus. O racismo provavelmente é a fonte mais conhecida de preconceito hoje em dia, e somos todos convidados a nos arrepender disso. Mas no decorrer da história, muitos filhos de Deus são ou foram perseguidos ou colocados em desvantagem por preconceitos, tais como os ligados à etnia, cultura, nacionalidade ou educação ou circunstâncias econômicas. Como servos de Deus, que têm o conhecimento e as responsabilidades de seu grande plano de salvação, devemos nos apressar para ajustar nosso comportamento e nossas ações, institucional e pessoalmente, e abandonar todos os preconceitos pessoais. Como mencionou o presidente Russell M. Nelson após nossa recente reunião com os líderes nacionais da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, juntos convidamos todas as pessoas, organizações e governos a trabalhar com maior civilidade, eliminando preconceitos de todos os tipos. Ainda que nos unamos para abandonar todas as atitudes e práticas preconceituosas, devemos nos lembrar de que não é preconceito a igreja insistir em certas regras no cumprimento do requisito do Senhor para entrar no templo. O Senhor declarou que a obediência aos convênios e aos mandamentos é um requisito essencial para desfrutarmos as bênçãos sagradas. Qualquer esforço para eliminar os requisitos divinos para a vida eterna e para as famílias eternas seria o equivalente a estabelecer o plano de Satanás de que todos seriam salvos. Nós, mortais, já rejeitamos o plano de Satanás em nossa vida pré-mortal. Escolhemos o plano de nosso Pai Celestial, que nos concede a liberdade de escolher e guardar os convênios eternos e os mandamentos, que se aplicam igualmente a todos. A igualdade de Deus não traz resultados iguais para todos, mas igualdade de oportunidades para todos. Nosso intuito neste programa é celebrar o 40º aniversário da revelação sobre o sacerdócio, olhando para frente. Ao fazê-lo, expressamos um agradecimento especial aos nossos maravilhosos membros com ascendência africana, especialmente aos nossos membros afro-americanos, que persistiram na fé e na fidelidade em um difícil período de transição de atenuante preconceito. Agora nos unimos ao concentrarmos nossa atenção nos efeitos gloriosos dessa revelação em abençoar os filhos de Deus em todo o mundo depois de 1978.
Conforme declarado por nossos líderes proféticos naquela época, o Senhor deu agora a conhecer a sua vontade para a bênção de todos os seus filhos, em toda a terra, que atenderem à voz de seus servos autorizados e se prepararem para receber todas as bênçãos do Evangelho. Agora templos estão sendo construídos em muitas nações para as bênçãos dos filhos de Deus em ambos os lados do véu. Na terra e no céu, regozijamos juntos. Isto é essencial para a nossa preparação para a segunda vinda do Salvador, que declarou, por intermédio de um profeta do livro de Mórmon, que ele a ninguém ordena que não participe de sua salvação. E por intermédio de um profeta moderno que, se não sois um, não sois meus. Convidamos vocês a se unirem a nós agora em um programa com mensagens e música, que compartilha a alegria sentida em todo o mundo, à medida que um número cada vez maior de filhos de Deus desfrutam as bênçãos do Evangelho que celebramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ladies and gentlemen, please welcome Sister Gladys Knight. Senhoras e senhores, por favor, deem boas-vindas à senhora Gladys Knight e ao coro B1.
Deus prometeu reunir seus filhos dispersos da África e de todo o mundo. E em um dia primaveril de 1820, suas promessas continuaram a serem cumpridas. Vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiavam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: Este é meu filho amado. Ouve-o. A luz de Cristo é dada a todos os filhos de Deus. Ela brilha em nós e em nossos antepassados. Muitos deles amavam o Salvador e procuravam viver seu evangelho. Essa é a luz que brilhou entre os primeiros membros da igreja. E em pioneiras como Jane Manning James, que foi batizada quando era uma jovem e levou 8 membros de sua família para Nauvoo.
Quando lá chegaram, foram rejeitados por algumas pessoas. Outros os receberam como amigos e companheiros, entre os santos, inclusive o profeta Joseph Smith e sua esposa Emma. Por toda a sua vida, a irmã James rogou para receber suas bênçãos do templo, e ela morreu com a idade de 94 anos sem recebê-las. Mas a luz de seu testemunho não diminuiu, na verdade, cresceu ainda mais com o tempo. Chegando ao fim de sua vida, ela declarou: "Eu quero dizer aqui e agora que a minha fé no Evangelho de Jesus Cristo, conforme ensinado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, está tão forte hoje. Não, eu quero dizer, está, na verdade, se possível, mais forte do que no dia em que eu fui batizada." Há muitas histórias inspiradoras sobre os primeiros santos dos últimos dias afro-americanos. Todas são especiais. Em seus dias, Elias Abel foi um dos poucos a serem ordenados ao santo sacerdócio, sendo ordenado ao ofício de elder. E depois 70. Ele foi um amigo próximo do profeta Joseph. E apesar de ter sofrido nas mãos de inimigos e às vezes de alguns membros da igreja, ele permaneceu sempre fiel. Serviu missão em Ohio antes de se mudar com a família para o oeste e ajudou a construir o templo de Salt Lake. Ele também desejava receber as ordenanças do templo e ser selado à sua família. E embora isso nunca tenha acontecido, serviu ao Senhor com determinação. E em 1884, 2 semanas depois de retornar de outra missão, morreu no dia de Natal aos 76 anos. A irmã Manning, o irmão Abel e muitos membros afro-americanos da igreja esperaram ansiosamente receber as ordenanças do sacerdócio, e essas ordenanças foram feitas vicariamente em favor deles. No templo, as famílias da África e todos os filhos de Deus podem ser selados para sempre, eternamente. Como irmãos e irmãs, nos alegramos por lembrarmos deles e prestar-lhes homenagem por seus sacrifícios e sofrimentos. O profeta Joseph Smith ensinou: uma afinidade semelhante abrange todo o corpo de Cristo, e nenhuma parte do corpo pode ser lesada sem que as outras partes sintam a dor. Do mesmo modo, ninguém é abençoado pela luz do Evangelho sem que todos nos regozijemos. Na década de 1960, Anthony Ambina, da Nigéria, teve um sonho. Uma noite, eu estava dormindo e um homem alto veio até mim e me levou a um lindo edifício e me mostrou todas as salas. Depois, em 1970, li um artigo que estava na edição de setembro de 1951 da revista Seleções. O título era O Crescimento dos Mormons, com uma fotografia do Templo de Salt Lake. Era exatamente o edifício que eu havia visto em meu sonho. Nos anos seguintes, o irmão Obina escreveu com persistência aos líderes da igreja, pedindo materiais para ensinar sua família e vizinhos, e que missionários lhe fossem enviados. Em fevereiro de 1964, Joseph William Billy Johnson, de Gana, recebeu o exemplar do Livro de Mormon. Ele soube que o livro era verdadeiro. Por meio de experiências espirituais pessoais, sentiu que deveria ajudar outras pessoas a se preparar para receber o Evangelho restaurado. Com coragem, foi de casa em casa, compartilhando os ensinamentos do livro. E embora tivesse sido perseguido algumas vezes, o Espírito do Senhor o susteve, e congregações de conversos começaram a crescer sob sua liderança. Meu pai conheceu o irmão Johnson e foi batizado por ele. Nós o considerávamos membro de nossa família. Minha vida foi abençoada pelo serviço que ele prestou.
Esses e outros pioneiros africanos fizeram grandes sacrifícios para esperar pelo tempo do Senhor, reconhecendo que Ele conhecia o desejo justo do seu coração. E que o Senhor não havia se esquecido deles. No começo da década de 1970, um jovem pai jamaicano, Victor Nugent, estava se sentindo desanimado e sem direção na vida. Ele abriu seu coração a Deus em oração e logo depois, um colega de trabalho americano apresentou-lhe a igreja. Quando Victor soube que não poderia receber o sacerdócio, ficou perturbado. Mas recebeu um testemunho que não poderia negar, de que o evangelho era verdadeiro. E ele e a esposa Verna decidiram se batizar e se tornaram os primeiros conversos na Jamaica. Mas depois de 2 anos, todos os trabalhadores que não eram jamaicanos tiveram que deixar o país. Ficando só sem o sacerdócio, a família Nugent e outros 2 membros decidiram seguir em frente. Embora essa pequena congregação não pudesse participar do sacramento, o irmão e a irmã Nugent conduziram fielmente os membros na realização da escola dominical, da sociedade de socorro e da primária, cantando hinos, orando, fazendo discursos e compartilhando o evangelho com outras pessoas. Depois de um tempo, outra família uniu-se a eles. Da pequena semente de fé plantada pelo irmão e a irmã Nugent, a igreja na Jamaica começou a crescer. Como sou grato por Victor e Verna Nugent, meus avós, que estão aqui conosco esta noite. No Brasil, Elvésio Martins e sua esposa Rudá estavam buscando algo que preenchesse o vazio espiritual em sua vida. Em resposta às suas orações, os missionários chegaram e lhes ensinaram o Evangelho. Depois de serem batizados, receberam bênçãos que falavam sobre um convênio eterno e pregação do Evangelho. Eles se perguntavam o que aquelas bênçãos significavam e como elas seriam cumpridas. A irmã e o irmão Martins sacrificaram para construírem o Templo de São Paulo, Brasil, mesmo que soubessem que não poderiam entrar depois da dedicação. Em uma ocasião, eles andaram pelo templo e pararam aonde a sala celestial seria construída. O irmão Martins lembra-se. Um espírito poderoso tocou o nosso coração enquanto estávamos lá. Nos abraçamos e choramos sem saber exatamente o porquê. Mas logo ficou claro. Por quase 1 século e meio, os membros com ascendência africana confiaram e esperaram o tempo do Senhor. E em 1º de junho de 1978, há 40 anos hoje, o que era uma promessa no começo, tornou-se a realidade. A restauração continuava a progredir. Como os santos fiéis cantam desde a dedicação do Templo de Kirtland, que teus missionários aos povos convençam e o véu da descrença consigam romper. Sou Dwayne Cardall, falando do edifício do escritório da Igreja Mormon, no centro de Salt Lake, onde um anúncio importante acabou de ser feito por meio de uma carta assinada pela primeira presidência da Igreja Mormon. Tem um grande significado para mim, pois tinha fé de que isso aconteceria um dia. Estou feliz com esse anúncio. Acho isso maravilhoso. Não sei como colocar meus sentimentos em palavras, estou realmente entusiasmado. Acho que é um dia maravilhoso pelo qual estávamos esperando. Isso vai mudar algumas coisas. Dia após dia, fui sozinho e com grande solenidade e seriedade às salas superiores do templo. E finalmente tive a inspiração do Senhor
que deixou muito claro para nós que isso era o que deveria ser feito para tornar o Evangelho universal a todas as pessoas dignas. Não existem palavras para expressar a alegria que sentimos. Às vezes, corríamos um grande perigo. Ouvimos as vozes de raiva e frustração e nós entendíamos a dor. E agora saber que essa dor que não seria mais sentida foi uma experiência maravilhosa. O Senhor ouviu nossas orações e, por revelação, confirmou que era chegado o dia há muito prometido em que todo homem da igreja fiel e digno poderia receber o santo sacerdócio. Todos a favor manifestem-se levantando a mão direita. Somos filhos de Deus. Somos irmãos e irmãs, filhos da mesma família celestial. Cada passo tem sido um milagre e é maravilhoso ver isso acontecer. Conforme a revelação começou a se espalhar pelo mundo, muitos dos que foram diretamente afetados expressaram alegria de modo reverente e ponderado. O elder William Grant Bangerter, administrador da área Brasil, contou como os membros reagiram à notícia. Eles expressaram grande emoção e, erguendo os olhos para os céus, em atitude de gratidão e oração. Lágrimas fluíam livremente de seus olhos. Outros expressavam alegria louvando a Deus, exultantes e emocionados. Na BYU Provo, os alunos buzinavam e anunciavam a notícia em alta voz. Em algumas comunidades, as linhas telefônicas ficaram congestionadas e os membros correram para as ruas e se abraçaram. E assim, hoje à noite lembramos aquela alegria e louvamos o Senhor com o som de trompeta. Louvai-o com tamborim e dança. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor.
para aqueles santos fiéis de linhagem africana e para os profetas que haviam orado em favor deles, a longa espera terminara. Nos meses seguintes, esses membros receberam as ordenanças do templo e foram selados como famílias, inclusive a família Martins no Brasil. Algum tempo depois, o irmão Martins se tornou a primeira autoridade geral de ascendência africana. Os membros de todos os lugares foram tomados por um entusiasmo missionário renovado, especialmente os jovens de ascendência africana. Eles poderiam agora ser chamados para servir e muitos estavam prontos para pregar o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Por exemplo, movido pelas promessas que a família recebera, o jovem Marcos Martins já tinha uma conta de poupança para uma missão. Quando a revelação foi anunciada, ele e a noiva, recém-retornada da missão, decidiram adiar o casamento para que ele também pudesse servir uma missão de tempo integral. Ele foi um dos primeiros entre centenas e mais tarde milhares que buscaram e aceitaram um chamado para servir. Em agosto de 1978, o presidente Kimball fez um apelo para que a força missionária dobrasse de tamanho. Isso aconteceu dentro de uma geração. E hoje em dia, jovens missionários de ascendência africana estão servindo e pregando o evangelho em todo o mundo. Realmente pregando o evangelho em todo o mundo. Estas filas chicas jamás desmayarán，虽然中华悬殊，我们不能离。Y no sé un mes de poder nos dará， y le tawa o me tonu。我只尽管敌人在稍息。Todo enemigo confundir, lucharé, vos sabes en el error seguiré, con solo al Señor. If we do what's right, we have no need to fear, for the Lord our helper will ever be near. In the days of trial, His saints He will cheer and prosper the cause of truth. Fear not though the enemy deride. Courage, for the Lord is on our side. We will heed not what the wicked may say, but the Lord alone we will obey. Em novembro de 1978, 6 meses depois da revelação, 2 casais de missionários seniores, os Mabies e os Cannings, chegaram na África Ocidental. Eles ficaram surpresos por serem recebidos por congregações de conversos que haviam lido o livro de Mórmon e esperavam no Senhor. E esses missionários se maravilharam com o que encontraram. Uma capela com o nome da igreja restaurada. Uma estátua feita à mão do anjo Moroni. E o testemunho do Salvador e de seus profetas no coração daquelas pessoas. Tudo isso esperando a oportunidade de receber o poder do sacerdócio e exercê-lo por si mesmos, que foi o que os missionários levaram.
Imediatamente, começaram a ensinar, entrevistar e batizar as pessoas, lembrando-nos daquela cena inesquecível no livro de Mórmon. E aconteceu que tudo isso se passou junto às águas de Mórmon, no bosque que existia perto das águas de Mórmon. Sim, quão belos são eles aos olhos dos que ali vieram a ter conhecimento de seu Redentor. Sim, e quão abençoados são eles, porque lhe cantarão louvores para sempre. Os primeiros batismos africanos abriram um outro capítulo na colheita em andamento, como fora profetizado no livro de Mórmon. E então serão coligados dos 4 cantos do mundo para suas próprias terras, de onde foram dispersados. Sim, tão certo como vive o Senhor, assim sucede. E o Senhor da vinha também trabalhou com eles. Please welcome Brother Alex Boyer. Por favor, deem as boas-vindas ao irmão Alex Boyer. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye unjina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye unjina lako litukuzwe. Utupeleo kachukatetu tunachohitaji utumasehe makosa yetu na manase tunavyosamehe waliotukosea, usituti katika majaribu, lakini nuokoe na yule umene milele. Oh yeah, Ambala, to the park, to you, hey, Papa, Charlie, Charlie, hey, to the park, Tupelio chakula chetu tunachohitaji uyasimamie makosa yetu, nasi tunavyomaseme waliotukosea, usituti katika majaribu, lakini utuokoe na yule milele. Baba yetu, Baba yetu, Shaba, Baba yetu, yetu,
À medida que nos juntamos às estacas de Sião, nos preparamos para ir ao templo e assim o reino de Deus cresce. Apenas 5 meses depois da revelação, o primeiro templo no Brasil foi dedicado. 10 anos depois, o número de membros do Brasil aumentou significativamente. 7 outros templos foram anunciados depois da revelação, incluindo um em Atlanta, nos Estados Unidos. Onde quer que haja membros realizando as ordenanças do sacerdócio em um templo, toda a obra de Deus avança entre seus filhos. Hoje em dia, 20 templos estão em planejamento ou operando na Nigéria, na Costa do Marfim, em Gana, no Brasil, na África do Sul, no Zimbábue, na República Democrática do Congo, no Quênia, Haiti e na República Dominicana. Esses templos refletem e reconhecem nossa fé. E hoje em dia, a fé está florescendo no mundo inteiro. Por exemplo, há 40 anos, havia somente 7.500 membros em todo o continente africano. Neste ano, haverá mais de 600.000 membros, com novas alas e estacas sendo criadas todas as semanas. E todos os domingos, os santos na África se reúnem em mais de 2.000 congregações. Esse crescimento inspirador e mundial é importante porque reflete nosso desejo de crescer e nosso compromisso de amar a Deus e ao próximo. Abandone todas as distrações e corra com paciência toda a corrida que está diante de nós. A corrida é a chegar-nos a Cristo. Então, que bênçãos recebi na vida e em meu lar por causa do sacerdócio? Tudo em minha vida. Tudo em minha vida. Todas as bênçãos que tenho na vida são resultados do Evangelho. Servi missão no Quênia. Então, eu não consigo imaginar como seria se não pudesse compartilhar esse maravilhoso Evangelho com essas pessoas maravilhosas. O sacerdócio nos aproxima de Deus, se o permitirmos. É uma bênção para mim e para minha família, mesmo que não sejam membros todos da igreja. Ele me deu um padrão para criar meus filhos. Eles são dignos do sacerdócio, porque podem abençoar sua própria vida, a vida de sua família e daqueles ao seu redor. Tive o privilégio de ministrar a outras pessoas e ver como a vida delas mudou para melhor. O que me impressionou foram as pessoas e como elas se comportavam e como criavam seus filhos. Quando você olha para minha família, o amor que sentimos lá, você sabe, em nosso lar, esse é o sacerdócio em ação, abençoa a mim e a minha família. O objetivo final pelo qual lutamos é ser felizes como família, investidos, selados e preparados para a vida eterna na presença de Deus. Ladies and gentlemen, the Bonner family. Senhoras e senhores, a família Bonner. I have a family here on earth. They are so good to me. I want to share my life
she bows her head to pray. Work me to the Father, quiets all my fears, and I am thankful. Love is spoken here. I see my mother kneeling with her family each day. I hear those words she whispers as she bows herself to pray. Her feet to the Father, teaches all my dreams, and I am thankful. Love is spoken here. I love to see the temple. I'm going there someday to feel the Holy Spirit, to listen and to pray. For the temple is a house of God, a place of love and beauty. I'll prepare myself while I am young. This is my sacred duty. We are as the armies of the Lord. We have been taught in our youth, and we will be the Lord's missionaries to bring the world His truth. Families can be together forever through Heavenly Father's plan. I always want to be with my own family, and the Lord has shown me how I can. The Lord has shown me how I can. I am a child of God, a child of God. A child of God, a child of God. I am a child of God, a child of God. A child of God, a child of God. I am a child of God. He has
Quão maravilhoso é o plano do Pai Celestial para nós. Esse plano, ilustrado nas histórias verdadeiras que contamos esta noite, não diz respeito apenas a indivíduos, diz respeito a famílias, mães e pais, irmãos e irmãs, avós e antepassados do outro lado do véu, que fazem parte de nossa jornada de volta ao lar celestial. O Salvador fortalece as famílias e os indivíduos por meio das bênçãos do sacerdócio. E de sua igreja. Por meio das ordenanças do templo. E do poder do sacerdócio. E por meio de seu sacrifício expiatório, o Salvador nos ajuda a nos tornar semelhantes a Ele e a amar como Ele ama. E quando amamos como Ele ama, fazemos que sua igreja seja um lugar para todos os que desejam vir a Ele e participarem de sua bondade, como diz o livro de Mórmon. Negro e branco, escravo e livre, homem e mulher, pois todos são iguais perante Deus. Fly up where this world is far behind me. I'll see my Savior face to face, and wrapped up in His warm embrace is where you find me. There's a place for us, somewhere a place for us, peace and quiet and open air. Wait
Por 40 anos, os filhos de Israel se prepararam para entrar na Terra Prometida. Por 40 anos, os pioneiros trabalharam na construção do Templo de Salt Lake. E nesses 40 anos, temos sido abençoados por uma revelação e fomos mudados por ela. Temos olhado uns para os outros de uma forma diferente, como uma só família, cada membro um filho precioso de Deus. Todos somos filhos da luz, filhos do convênio. Filhos da promessa. E o Salvador nos assegurara: não temais, filhinhos, porque sois meus e eu venci o mundo, e fazeis parte daqueles que meu Pai me deu. E o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele assim o disse. Essa é a resposta. I have loved you. Love one another. This new commandment. Love one another. And by this shall men know ye are my disciples, if ye have love one to another. Sing with us. As I have loved you. Love one another. Love one another. This new commandment. This new commandment. Love one another. Love one another. By this shall men know ye are my disciples. What a beautiful sight. As I have loved you, love one another. One another. One another. By this shall we are my disciples.
Eu gostaria de que tivéssemos uma reprise, um bis. Gostaria de poder abraçar e agradecer a cada um de vocês pela maravilhosa performance, mesmo segurando a cestinha e o bebê. Queridos irmãos e irmãs, fomos edificados pela mensagem do presidente Oaks e pelos maravilhosos músicos e dançarinos. Essas famílias, essas crianças maravilhosas, como nós os amamos. Somos especialmente gratos pela irmã Gladys Knight. E pelo coro. Somos gratos por Alex Boyer. E também somos gratos, muito gratos, pela família Bonner. Eles nos deram um padrão para realizarmos as nossas noites familiares. Esses artistas talentosos inspiraram a cada um de nós. Séculos atrás, um exigente advogado perguntou ao Senhor: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mais uma vez, em 1931, esta instrução foi revelada ao profeta Joseph Smith, quando o Senhor disse: e que todo homem estime a seu irmão como a si mesmo, e pratique a virtude e a santidade diante de mim. Então, com o intuito de enfatizar, ele acrescentou: e novamente vos digo que todo homem estime a seu irmão como a si mesmo. No meridiano dos tempos e novamente nos últimos dias, o Senhor salientou sua essencial doutrina de igualdade de oportunidades para seus filhos. E hoje à noite, o presidente Oaks nos lembrou: o Senhor não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher, e todos são iguais perante Deus. Em todos os continentes e nas ilhas do mar, pessoas fiéis estão se reunindo em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Diferenças quanto à cultura, idioma, gênero, raça e nacionalidade se tornam insignificantes quando os fiéis entram no caminho do convênio e se aproximam de nosso amado Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Por fim, percebemos que apenas a compreensão da verdadeira natureza paterna de Deus pode produzir o pleno apreço pela verdadeira irmandade dos homens e das mulheres e da verdade e da fidelidade que existe nelas. Esse entendimento inspira o desejo fervoroso de construir pontes de compreensão, ao invés de muros de isolamento. É minha oração e bênção que todos os que me ouvem que possam superar qualquer fardo relacionado ao preconceito e andem em retidão com Deus e uns com os outros, em perfeita paz e em perfeita harmonia,
no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso Pai Celestial, somos gratos pela oportunidade que temos de nos reunirmos aqui hoje, como uma família. Pai, somos gratos pelo sucesso que foi esse evento, somos gratos pelas histórias de fé que ouvimos hoje. Somos gratos por um profeta, por seu conselho a nós. Somos gratos por todos aqueles que estão presentes hoje, pois escutamos essa mensagem e pedimos que Teu Espírito possa ajudar-nos a agir, que todos nós possamos agir de acordo com o que ouvimos, que possamos ajudar um ao outro e amar um ao outro como o Senhor quer que façamos. Somos gratos por nosso testemunho individual, de Teu testemunho, somos gratos por sacerdócio que foi restaurado. Somos gratos pelo templo. Temos a oportunidade de ali ser selados com nossas famílias. Somos gratos por esse privilégio. Te pedimos que nos abençoe no nosso caminho de volta para casa, que nos proteja, que todos possam estar seguros e que, ao irmos para nossos lares, não esqueçamos da mensagem que ouvimos hoje. Que essa mensagem possa continuar soando em nossos corações e possamos colocá-la em prática, à medida que ajudemos os outros com braços abertos. Nós Te amamos, Pai. Amamos Teu Filho, Jesus Cristo, e somos gratos por seu sacrifício expiatório. Te pedimos por essas bênçãos, inclusive que nos perdoe de nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém.